Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 500. E nesta aula nós vamos reconhecer se um número é primo ou não. Como que eu posso, qual o método para que nós possamos reconhecer se um número é primo ou não? Bom, primeiro nós sabemos que números primos são todos os números naturais que admitem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O zero é um número natural, mas ele não é um número primo porque o zero tem infinitos divisores. O número 1, ele não é primo porque ele tem um único divisor, ele mesmo. O número 2, ele é um número primo porque ele tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Assim como o 3. Então, eu vou relacionar aqui os números primos. Nós temos o 2. Lembrando que o 2 é o único número primo par. Os demais números primos, todos serão ímpares. Mas isso não quer dizer que todo número ímpar será primo. Então, o único par é o 2. Os demais números primos são ímpares. Depois nós temos o 3, nós temos o 5, nós temos o 7, nós temos o 11, nós temos o 13, nós temos o 17, nós temos o 19, depois nós teremos o 23, depois nós teremos o 29, e aí segue. Então, esses são aí 2, 4, 6, 8, os 10 primeiros números primos. E se você perceber, o único número primo par é o 2. Então, se você for fazer uma análise, se o número é primo ou não, se ele for par, ele já não será um número primo, a não ser que este número seja o 2. Para os demais números, você convém que você faça uma divisão pelos números primos e que você chegue num resultado que seja igual ou menor ao divisor. Então, nós vamos trabalhar aqui nesta aula de número 500, reconhecendo se o número é primo ou não. Lembrando, então, que número primo são todos os números naturais que admitem que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 0 tem infinitos divisores, o 1 ele não é primo porque ele tem apenas um divisor. E aí estão os 10 primeiros números primos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é usar o critério de divisibilidade, pelo menos do 13 e do 5, porque por 2, se ele é par, você não precisa nem fazer análise. Então, nós vamos verificar este número. Será que o número 237 é um número primo? Olha, ele é ímpar, mas isso não nos garante que ele é primo. Nós vamos usar o critério de divisibilidade por 3. Critério de divisibilidade é uma maneira pela qual a gente faz uma análise do número e sabe se ele será divisível por 3. Se ele é divisível por 3, ele é múltiplo de 3. Você soma os seus algarismos. Então, nós vamos somar os algarismos 2, mais 3 e mais 7. E somando esses três algarismos, nós teremos como resultado 12. E 12 é múltiplo de 3. Então, o 237 já teria como divisor o 1, ele mesmo e o 3. Então, ele não se classifica como número primo, porque precisa ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o 237 não é um número primo. E quando ele não é um número primo, ele será considerado um número composto. Vamos para o próximo. 505. Esse é o primeiro passo que você deve fazer. 505. Será que ele é primo ou ele é composto? O 505 termina em 5 e todo número em que o algarismo da unidade, que a gente fala de maneira prática, termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, o 505 também não é um número primo, porque de início ele já teria como divisor 1, ele teria ele mesmo, e obviamente por terminar em 5, 5. Claro que ele tem mais divisores, mas neste caso
você já encontrando 3, ele já se descaracterizaria como um número primo. Vamos para o próximo. E 1024? Será que o 1024 é um número primo? Não, ele é par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Então, esse daí já não preciso nem analisar. Vamos para o próximo. 103. Será que o 103 é um número primo? Primeiro, vamos usar o critério de divisibilidade. Ele não é par, então ele não será por 2. Mas será que ele é por 3? Vamos somar seus algarismos. 1 mais 0 mais 3. A soma deu 4. 4 não é múltiplo de 3, então ele não é divisível por 3. Será que ele é divisível por 5? Não, por 5 não, porque ele termina em 3. Para ser por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Agora nós vamos analisar o critério, vamos fazer a primeira divisão. Qual é o próximo? Perceba que nós estamos usando só números primos. O 2, o 3 e o 5, nos critérios de divisibilidade. Agora, e por 7? Nós vamos dividir 103 dividido por 7. Você também poderia ter dividido por 13 e por 5, mas facilita você utilizar o critério de divisibilidade. Então, vamos associar aqui 2 algarismos da esquerda para a direita no dividendo. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Vamos baixar o 3. O que nós temos agora? 4 vezes 7, 28. 33 menos 28, ou 28 para 33, resta o 5. Então, ele não é divisível por 7. Mas você já não pode dizer que ele é um número primo. Para que nós tenhamos um número primo, essas divisões por números primos, o quociente, o resultado da divisão, este número que aqui está, ele tem que ser igual ou menor ao divisor. O 14 não é igual e não é menor, ele é maior. Então, você precisa continuar. Mas eu divido por quanto? Por 8? Não, você divide pelo próximo número primo, que é o 11. Então, agora nós vamos dividir o 103 por 11. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. 103 menos 99, 4. Resto diferente de 0. Quociente, resultado da divisão, menor que o divisor. Então, eu posso dizer que o número 103 é um número primo. É assim que você reconhece, assim que você faz, né? Para que você possa reconhecer, classificar se um número é primo ou não. Então, fazendo um resumo aqui. O 237, dessa lousa que aqui está, né? O 237, ele não é primo porque somamos os seus algarismos na primeira análise, ele não era par. Depois nós vamos analisar o critério de divisibilidade por 3. Somamos seus algarismos, deu 12, 12 é múltiplo de 3, então ele não é primo. 505, ele não é par. A soma dos seus algarismos dá 10, ele não é múltiplo de 3. Então fomos para o critério do 5, termina em 5. Então, ele também não é primo. O 1024, por ser par, como o 2 é o único número par, número primo par, os demais números pares não serão primo, então ele não é primo. E o 3, ele não é par. Então, vamos analisar o critério por 3. Somamos algarismos, deu 4, não é. Não termina nem em 0 nem em 5. Então, a princípio, ele está caminhando para ser primo, mas você não pode garantir. Aí vamos dividir por 7. O resultado deu 14. Divisão não deu exata, mas ainda também não posso confirmar se ele é primo. Aí dividimos por 11, porque às vezes ele não é divisível por 7, mas ele poderia ser por 11. Aí, ao dividir por 11, obtemos como resultado 9, e o resto diferente de 0, não deu uma divisão exata, e aí a gente pode classificar o 103 como um número primo. Vamos para um próximo número. 67. Será que o 67 é um número primo? Bom, ele não é par. Vamos somar seus algarismos para analisar o critério de divisibilidade por 3. 6 mais 7, 13. 13 não é múltiplo de 3. Por 5, ele não termina em 5. E por 7, então vamos dividi-lo por 7. 9 vezes 7, 63.
67 menos 63, 4. Não posso garantir ainda. Por que não posso garantir ainda? Porque o resultado não é igual e nem menor ao divisor, que aqui é 7. Vamos analisar, então, por 11. Você vai fazendo as divisões. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Resto 1. Divisão não é exata. O resultado, o quociente, é menor que o divisor. Feito isso, com certeza você pode falar que o 67 é um número primo. Vamos para o próximo. O próximo número que nós temos é o 307. Não é par, critério de divisibilidade por 3. Somos seus algarismos. Dá 10. 10 não é múltiplo de 3. E por 5? Por 5 ele não termina em 5, então não será por 5. Então agora nós vamos começar a fazer as divisões a partir do 7. Você só pode fazer análise através dos números primos que você já conhece, que são esses, o 2, o 3, o 5, o 7. Você não pode dividir o número por 4, por 6, por 8, que aí você não vai obter a informação correta. Então eu vou pegar o 307 e vou começar a dividir por 7. 4 vezes 7, 28. 30 menos 28, 2. Vamos baixar o 7. Ao baixar o 7, nós teremos aqui o 3. 3 vezes 7, 21. 27 menos 21, 6. Ele não posso ainda garantir que ele é primo, porque o resultado obtido, que é o 43, é maior que o divisor. Vamos efetuar agora a divisão por 11, que é o próximo número primo. Ao dividir 307 por 11, 2 vezes 11, 22. 30 menos 22, 8. Vou baixar o 7. Ao baixar o 7, 7 vezes 11, 77. Resto igual a 10. A divisão é diferente de 0, então ele é número primo. Não posso ainda afirmar porque o quociente, o 27, é maior que o 11. Precisa ser igual ou menor. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo. E por qual número primo nós vamos dividir? Por 13. Agora vamos dividir por 13. 307 dividido por 13. 2 vezes 13, 26. 30 menos 26, 4. Vamos baixar o 7. Agora, nós vamos pegar o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Resto igual a 8. Perceba que ainda não podemos ter a plena certeza que 307 é um número primo, apesar da divisão não ter sido exata, porque o resultado é maior que o divisor. Vamos para o nosso próximo número primo, que será quem? O 17 agora. 307 dividido por 17. Estamos apenas utilizando um método para que nós possamos reconhecer se o número é primo ou não. Vamos associar aqui os dois algarismos, o 30, 1 vezes 17, 17, 30 menos 17, 13. Vamos baixar o 7. 8 vezes 7, 56. Vão 5. 8 vezes 1, 8, mais 5, 13. Resto igual a 1. Perceba que ainda o quociente, o resultado de uma divisão, não é igual e nem menor ao divisor, que é o 17. E é óbvio que essa divisão não pode ser exata, para que ele possa ser primo, é claro. Vamos dividir agora o 307 por 19, que é o próximo número primo.
Então, nós vamos começar a efetuar a divisão, vamos associar aqui o 30. 1 vezes 19, 19. 30 menos 19, 11. Vamos baixar o 7. 6 vezes 9, 54. Vão 5. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11, né? Isso. 11. Resta 3. 307 é um número primo? Sim, porque ao dividir por 19, obtemos como resultado 16 e o resto foi diferente de zero. E, obviamente, o 16 é menor que o 19. E se fosse igual, também seria um número primo. Vamos para o próximo. O número 247. Será que ele é um número primo? Bom, eu vou analisar primeiro sempre utilizando os critérios de divisibilidade do 2, do 13 e do 5. Por 2 não é porque ele não é par. Então, e por 3? 2 somos algarismos, mais 4, mais 7. Algarismos são os símbolos que nós utilizamos para representar os números. 2 e 4, 6, 6 e 7, 13. 13 não é múltiplo de 3. E por 5? Por 5 não, porque ele precisaria terminar em 5. Agora, por 7, eu vou efetuar a divisão. 247 dividido por 7. 3 vezes 7, 21. Resta 3. Baixo 7. 5 vezes 7, 35. Resta 2. Resultado maior que o divisor. Não consigo saber nada por enquanto. Vamos dividir o 247 pelo próximo número primo, que é o 11. 2 vezes 11, 22. 24 menos 22, 2. Vou baixar o 7. Continuo dividindo por 2. 2 vezes 11, 22. Restam 5. Nada por enquanto. Vamos dividir este número agora por 13, que é o próximo número primo. Por 2 não dá. Então, por 1. 1 vezes 13, 13. Sobra 1, sobra 1. Vou baixar aqui o 7. 9 vezes 3, 27, vão 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. Divisão exata. Se a divisão é exata, o 247 ele já teria de início como divisor o 1, ele mesmo, o 13 e o próprio 19. Ele teria aqui já 4 divisores. E para que o número possa ser considerado um número primo, ele tem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é a maneira que nós vamos saber se um número é primo ou não. Claro que ninguém vai lhe dar um número absurdamente grande. Às vezes pode até lhe dar um número absurdamente grande, mas utilizando o critério de divisibilidade por 3, provavelmente esse número vai ser múltiplo de 3. Senão você tem que ficar fazendo muitas divisões. Aqui é apenas para que você saiba como reconhecer se um número é primo ou não. Utilize os critérios de divisibilidade primeiramente por 2, por 13 e por 5. E depois começa a efetuar as divisões por 7, por 11, por 13, por 17, por 19, até que nós tenhamos o quociente, o resultado da divisão, menor ou igual ao divisor e, obviamente, o resto precisa ser diferente de zero, né? Porque aqui, olha, ao encontrar o resto igual a zero, trata-se de uma divisão exata. Então, 247 é múltiplo de 13. E para finalizar essa aula, nós temos o número 715. 715, de cara, você já sabe que ele é múltiplo de 5. Se ele é múltiplo de 5, então ele já teria como divisor o 1,
o próprio 5 e ele mesmo. Então, aqui ele já tem 3 divisores. Então, ele não se classifica como um número primo. Suponhamos que nós tivéssemos esse número, 11.238. Ele é par. Se ele é par, ele não será um número primo. Ou ainda, um número desse tamanho, 2, 5, 7, 6, 8, 9. Deixa eu fazer uma conta. Pronto, olha esse número aí. Ah, será que esse número é primo? Bom, vamos verificar. Ele não é par, vamos somar seus algarismos. Porque somar é fácil, né? 2 mais 5, mais 7, mais 6, mais 8, mais 9, mais 2, mais 6, mais 3. Aí vamos somando, agrupando para facilitar a nossa vida, né? Propriedade associativa, 2 mais 5, 7, 7 mais 6, 13, 8 e 9, 17, 2 e 6, 8, mais 3. Aí eu agrupo esses dois aqui, olha. 20, 20 mais 17, mais 11. Aqui eu tenho 20 mais 17, 37. 37 mais 11, eu vou ter quanto? Eu vou ter 48. E 48 são os algarismos. 4 mais 8, 12. 12 é múltiplo de 3. E se ele é múltiplo de 3, esse número, que é 257.689.263, não será primo. Então, às vezes vai ter um número relativamente grande, você pode se assustar, não, basta usar. Ninguém vai te dar um número desse no 6º ano para que você descubra se ele é primo. Já pensou se ele fosse primo? Eu tinha que dividir por quanto? Por 17, por 19, por 23, por 29, por 31, por 37. Então, realmente ficaria muito trabalhoso, tá bom? Então, desta maneira, nós concluímos aqui a aula de número 500, onde nós falamos como que eu devo reconhecer se um número é primo ou não. Não se esqueça, não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença e o futuro espera por você. Eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau e cuide-se.